Eu me sinto honrado de ser convidado para esse seminário nessa Casa do Povo. E meu nome é meio difícil de falar, mas vou dar uma frase que vocês vão memorizar e nunca mais vão esquecer. Conhece a frase, se não mata, engorda? Sou eu, se não mata, engorda. Eu nunca mais esqueci. Bom, a dignidade de cada ser humano é um caráter intrínseco e vale desde o momento da concepção até a sua morte natural. Então, desde o feto até um idoso com Alzheimer. A percepção da sua gravidade está se obscurecendo, porque a gente está tendo uma crise do senso moral. As pessoas não percebem mais o que é mal e o que é o bem. A gente tem que a coragem de encarar a verdade e chamar as coisas pelo nome. A gente tem que o aborto provocado é um delito grave, gravíssimo, e que é um assassinato direto do ser humano em sua fase inicial de existência. As pessoas não conseguem mais ver isso, infelizmente. As crianças nasceturas que estão no ventre da mãe são as mais inocentes e as mais indefesas de todas. E querem tirar essa dignidade humana para poder fazer com elas com o que quiser, tirar a vida, fazer legislações que impeçam a gente impedir um aborto. É uma coisa terrível. Então, assim, a defesa da vida, que os médicos pró-vida levantam a bandeira, não só uma defesa da vida, a defesa do direito humano. A gente tem uma associação de médicos católicos, que a gente luta por isso. E eu quero registrar que eu sou muito simpatizante de uma entidade que ensina métodos naturais, e a gente está aqui com a sua ex-presidente, a doutora Maristela, né? Que muito grata a sua presença aqui. Pode falar? Bom. Então, essa imagem que parece um anjo, né? Um feto parece um anjo. O que os médicos acham que sabem? Pode passar o outro? Que a grande diferença que tem entre a mãe e o feto é o coração. O coração da mãe é um, o coração do feto é outro. O pessoal esquece. Quem fala meu corpo, minhas regras, esquece que o coração é a base de tudo. Na literatura romântica, o coração é o centro da emoção e do sentimento. Nas religiões asiáticas, é a sede da vida, a morada de Brahma. No Islã, é o templo de Deus. Então, é a sede do divino. E nós, cristãos, é a sede do nosso ser, onde vem a oração. Então, a grande diferença, que não é o corpo da mãe, é o coração. E a arte já viu isso. Tem um disco clássico de 50 anos atrás do conjunto Pink Floyd, que chama The Dark Side of the Moon. É um disco que reflete os problemas da vida. Numa música explicada, ele coloca o coração da mãe batendo a 80 batimentos por minuto. E depois na música Time, ele começa com o despertador para se despertar na realidade, e depois começa o batimento de um feto, o início de tudo, para a gente cair na realidade. Quer ver? Vamos só ver essa. É você que está mudando? Só o comecinho para vocês lembrarem. Muita gente conhece. Vamos despertar. Esse coração é de um feto, não é de uma pessoa adulta. Está batendo a 120, 130. E quem escreveu essa música foi o baixista Roger Waters. É um alerta sobre como o tempo pode ser desperdiçado e como a vida pode passar despercebida. Essa canção Time é a obra que nos convida a refletir sobre como vivemos nossas vidas e a importância de dar valor a cada momento
antes que seja tarde demais. A gente tem que lutar com a defesa da vida. E o disco clássico de 50 anos atrás já fazia a diferença e acreditava que o começo é o batimento cardíaco do feto. É muito bonito quando a gente escuta de novo esse disco com essa visão que é um feto que a gente está escutando. Né? Bom, e pode passar o outro? A gente vê muito assim, meu corpo, minhas regras, né? É o feminismo, que a primeira fase foi os direitos civis, que é o direito a voto, o direito à educação, o direito ao trabalho, depois foi a libertação sexual, e agora é direitos sexuais e reprodutivos. Meu corpo, minhas regras, então aborto, o neném é meu. Mentira, porque se fosse seu, não era aborto, seria uma amputação. Aborto é cessar o processo de uma vida. Amputação é tirar um membro. Se o feto fosse dela, seria uma amputação, e não é. Né? E assim, e tem aquela atenuam falando interrupção da gravidez. Assim, a medicina, o nosso médico, a gente fica muito preocupado com essa distorção de valores. Né? E assim, a gente está vendo o maior perigo que está acontecendo pelo judiciário, o aborto. Então, assim, a gente vai começar... Pode passar o outro. Então, aqui é a medicina pró-vida começa a ficar preocupada como vai no judiciário. Pode ir. Em 2008, começou com essa ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, onde liberou que os embriões congelados em clínicas de fertilização poderiam ser descartados. Na Europa, em vários países que já está liberado o aborto, eles vendem os fetos, os abortos para empresas de cosméticos. E tem sabonetes europeus que têm uma cremosidade, uma espuma assim, excelente, porque tem restos embrionários. É uma comercialização dos cosméticos. Então, aqui no Brasil começou com isso, que os médicos tiveram a oportunidade de começar a manipular agora os fetos, né, abortados. Pode ir para o outro. Pode mudar? Em 2016 aconteceu um habeas corpus no Rio de Janeiro, que também foi outro marco que a gente ficou muito assustado. Assim, uma clínica de aborto clandestina, uma gestante foi lá fazer o aborto e morreu. Os donos esquartejaram a mulher e queimaram num carro. Aí foi para julgamento, etc. E pasmem, eles conseguiram o habeas corpus. Pode ir passando, acho que está encrancado. Pode ir. Então, concedeu o habeas corpus para os donos da clínica porque não tinha requisitos legais. E o que foi alegado? Que como na guerra existe a pena de morte, o feto também não teria direito à vida. Aí deram habeas corpus. Isso é usado em várias leis e portarias para que se justificar. E a pior é essa, a 442, que discriminiza o aborto até o 3º mês. Nenhuma dessas leis da DF não é crime constitucional. Pode ir passando até o final dessa lista. O perigo disso é o cavalo de Troia, porque para essa lei tem os argumentos a favor e argumentos contra a lei, a liberação. Se essa lei for para frente, os argumentos a favor, é um absurdo que chega, que a pessoa só é cidadã, só é ser humano depois que nasce. Antes de nascer, não é cidadão, não tem direito nenhum. Isso é o argumento de uma ministra do Supremo para deixar um voto a favor dela. Então, é muito complicado. Pode passar. A CONANDA agora, né, que é um órgão que regula os direitos das crianças, lançou essa resolução que a criança violentada pode abortar, mesmo sem a permissão dos pais. Isso chocou todo mundo. Pode ir para outra. Persistindo, e se persistir a divergência, se houver, os profissionais devem acionar a Defensoria Pública e o Ministério Público para poder fazer o aborto. Nessa resolução, o senador Damares tentou segurar, mas por ação judicial foi liberado e está liberado até hoje. E agora,
para tirar esse desconforto que nem precisa da autorização dos pais, lançaram esse ano a 265, que só fala que tem direito à interrupção legal, só que quem vai decidir como, se precisa da autorização dos pais, etc., eles não colocam, para não dar crítica, né, e coloca essa política nacional e o plano decenal que vão estabelecer os procedimentos. Aí tiraram que não precisa da autorização dos pais. Então, sempre maquiando, pode ir. E o importante é a PDL 3/2025, que vai tentar suspender essas resoluções. Então, quando ouviram falar de uma votação em PDL 3, é sobre isso. É suspender o que a Conanda está querendo fazer, que nossas crianças abortem sem permissão dos pais. Pode ir? Então, a medicina pró-vida espera que o judiciário seja justo e escolha o melhor caminho para o nosso Brasil em relação a legislações pró-vida e a dignidade humana dentro da família. Agora, esse mês passado, o STF restabeleceu uma norma do Conselho Federal de Medicina que restringiu o tratamento hormonal e bloqueio puberal. E que alegria! O ministro Flávio Dino, o pessoal brinca que ele deve ter tomado litros de água benta, né? Ele suspendeu e voltou de novo a seguir o CFM, que restringe o tratamento hormonal e bloqueio puberal de adolescentes. Muito bom. Então, ainda existe esperança, mesmo com o nosso Supremo Tribunal Federal. Tem muitos com ideias conservadoras, apesar de serem ter a postura. Não vou falar muito, pode ir. A desumanização do nascituro. Deus criou o homem racional. A gente tem iniciativa e domínio de si e o famoso livre-arbítrio. O que é isso? Que a gente pode escolher o bem e o mal. É uma liberdade, é um dom maravilhoso de Deus, essa liberdade. E isso precisa ser testado. Então, o relativismo moral. Eu sou contra o aborto, mas se for por estupro, eu sou a favor. Eu sou fiel no casamento, até quando as coisas estão boas. Se não tiver bom, eu posso dar umas puladinhas por aí, né? Então, esse relativismo moral, ele é uma ilusão que vai congregar todo mundo. E realmente é o núcleo do desagregamento. E é contra esse método que é a sistolia fetal. A sistolia fetal, o que é? Esse aborto legal que estão todo mundo falando, tem um método que injeta uma substância no coração do neném e o neném sente a dor de infarto do agudo do miocárdio. Ele sente dor e morre dentro da barriga. Isso o CRM tentou impedir, mas um outro ministro cancelou, revogou e está liberado para fazer isso até com 8 meses de gestação, 7 meses de gestação, 8 meses. Isso fere muito com a dignidade e a desumanização do nascitura. Quer dizer, ele não é nada. Esse método está proibido para os animais e estão usando indiscriminadamente para o ser humano, né? E assim, o nascituro é o que está dentro do ventre da mãe. Ele pode ser um nativivo ou um natimorto. A gente não quer que o Brasil seja uma fábrica de natimorto, né? Pode ir mais? Então, a gente dá graças a Deus que teve esse 8 de outubro, né, o dia do nascituro, porque também todas as comunidades, as organizações, as ONGs podem lutar nesse dia. Então, pode ir mais? E assim, aqui, terminando, a gente tem que tecer redes de vida e cuidado integral da mulher. Para quê? Para que floresça a gestação aqui em São Bernardo e no Brasil, né? Por que ter medo de ter filhos? Por que esse egoísmo? A importância de fazer um cuidado integral, que aqui em todas as fases da vida, e que é importante, a rede de apoio. A primeira é a família. A família é o primeiro lugar onde a gente recebe aquele apoio, aquele amor, né, para que a gente seguir em frente e superar as provações que enfrentamos no dia. Então, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lutar pelas redes de apoio, depois é o cônjuge, né? O cônjuge que merece ficar. Vou contar só uma historinha que eu acho bonita e que tem que ser contada. 2 casais foram comer uma pizza.
Aí a mulher de um casal fala, dá licença, eu vou no banheiro um pouquinho, no toalete. Aí ficam os três na mesa. O marido dela tinha um bigode. Ele estava resfriado, ele espirra. Aí sai uma meleca de 4 centímetros aqui no bigode. Aí a outra esposa já começa a falar, o amigo fala, fica quieta, você não está vendo nada, né? Aí o menino da mesa do lado fala, olha o catarro no bigode do moço. Fica quieta, mãe, você também não está vendo nada. Aí vê o garçom, vem trazer uma pizza de 4 queijos, aí o cara fala, não, essa eu não quero comer. Bom, tá todo mundo vendo, tá todo mundo rindo, né? Aí chega a mulher do banheiro, conversa um pouquinho, olha, Benzinho, vem pra cá, tira um lenço, né, da bolsa, limpa. O que foi, meu bem? Não foi nada, limpa. O que foi? Não foi nada. E continua a conversar. É isso que tem que ser a rede de apoio, né? A pessoa no casamento que está do seu lado é aquela que se dispôs a limpar a meleca. A meleca o que é? Um defeito, né? É essa pessoa que está do seu lado, que você quis ser seu esposo ou sua esposa, ela que se compromete a limpar as melecas e ranhos que vão aparecendo durante a caminhada conjugal. E é triste ver quando a mulher está querendo limpar o marido, ele fala, você é uma chata, você só fala sobre isso, ninguém está falando isso. Mentira, está todo mundo vendo, está todo mundo rindo, está todo mundo falando de você. Ela é a única pessoa que vai falar com você. Então, marido e esposa são cuidadores. É uma rede de apoio que fortalece a família, fortalece a não realização do aborto. A gente acredita que esse seminário, se for difundido, vai ajudar muito na defesa da vida pelos profissionais de saúde. Espero que vocês entrem nessa luta com a gente também, que a dignidade do ser humano é a defesa da vida. Tá bom? Muito obrigado.